Render, seja muito bem-vindo de volta no nosso canal. E hoje a gente vai mergulhar num debate interessante no mundo da renderização de arquivis, que é o seguinte: o que é mais crucial, o que é mais importante? Ter um bom render ou ser um bom vendedor? E aí, qual você acha que dessas duas opções é mais interessante para você se dar bem nesse mercado da renderização de arquivos? Quer saber? Então roda a vinheta e fica até o final do vídeo. Se você trabalha com render, eu vejo muita gente falando, fala com render, principalmente nessa terça-feira. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar aqui nessa discussão principal, vamos entender aqui a principal função do render no mercado da arquitetura. Vamos entender a importância da renderização no mercado da arquitetura. Para quem não sabe o que é render, tá? O que é renderização, basicamente, é uma técnica de criar imagens a partir de modelos tridimensionais. São softwares 3D que a gente utiliza e a gente desenvolve ali uma imagem única para apresentar um projeto, tá? E por que que isso é tão importante, então, no mercado da arquitetura? Isso para tudo, tá? Para tudo que envolve a arquitetura. No mercado imobiliário em geral, desde para vender um apartamento, uma casa, uma loja, para tudo. Todos esses profissionais, sejam ele arquitetos, design de interiores, construtora, paisagistas, engenheiro, precisam apresentar os seus projetos antes de mesmo de fechar, né? Às vezes esse arquiteto está ali negociando com o cliente, mas aquele cliente ainda não fechou com ele. Esse arquiteto já está desenvolvendo o projeto e ele precisa fazer a apresentação para poder fechar esse orçamento, né? E na apresentação desse projeto existem sim o render, tá? Essas são as imagens que esse arquiteto vai apresentar para poder encantar aquele cliente. Claro, quanto melhor essa imagem for, melhor esse render for, mais perto ali dele fechar com esse cliente, tá? Ele vai encantar mais esse cliente, vai conseguir mostrar mais os detalhes do projeto para esse cliente. Então, basicamente é isso, tá? E nós, artistas 3D, somos os responsáveis aí por criar essas imagens, tá? Mas o tema de hoje é o seguinte: é melhor você ter um bom render ou você ser um bom vendedor? Qual dessas duas opções é melhor para você? E para a gente entrar nesse debate, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é o seguinte: as duas opções são extremamente necessárias para você se dar bem nesse mercado. A primeira delas, que é ter um bom render, é fundamental. Aqui nessa etapa de ter um bom render, não tem como você se dar bem nesse mercado se você não tiver um bom render. Então aqui, ter um bom render é o mínimo. É o mínimo para você entrar dentro desse mercado e se dar bem, tá? Então não adianta você pensar, pô, Felipe, mas eu conheço tal pessoa que se dá muito bem, que vende muito bem, mas o render dela não é bom. Eu vou dizer uma coisa para você: essa pessoa até pode se dar bem, se essa pessoa for um bom vendedor, ela até pode vender algo ruim, né? Existem muitas coisas ruins dentro desse nosso mundo, desse nosso universo, e tem sim pessoas que conseguem vender isso. Eu não estou dizendo para você que você não vai conseguir vender um projeto ruim, um render ruim. Mas se você quer ser um bom profissional, um profissional consolidado dentro desse mercado, você sim vai precisar de um bom render. E você tendo um bom render, a primeira coisa que isso pode te trazer é impacto visual. E o que é impacto visual? É você apresentar aquilo para o seu cliente e ele já entender tudo dentro desse projeto. E a mesma coisa esse cliente apresentando para o cliente dele, tá? Quando ele apresenta uma imagem, um bom render, né? Essa imagem vai gerar um impacto visual. Esse cliente vai olhar aquela imagem e vai dizer, puxa não, né? Vai dizer, poxa, é exatamente isso que eu estava querendo. E vai conseguir compreender todos os espaços desses projetos, todas as texturas, a parte de iluminação, ângulo de câmera, tudo isso é importante, tá? Você tendo um bom render, entendendo isso, isso vai te criar um impacto visual. O segundo ponto aqui também é fazer com que você tenha mais valorização no seu projeto. Isso é uma coisa importante também, tá? E você, o seu cliente, os clientes do seu cliente busca isso. Eles querem que o seu projeto seja valorizado, tá? Independente do cliente que você esteja atendendo, seja ele um arquiteto, design de interior, uma construtora, toda essa galera está em busca de ter um projeto valorizado, de ter um projeto que qualquer pessoa olhe para aquele projeto e admire aquele projeto. E quando isso acontece, automaticamente aquele projeto consegue agregar mais valor. E é exatamente isso que todos esses profissionais estão buscando, tá?
de agregar valor para os seus projetos. Então toma cuidado com isso. Se você quer se dar bem nesse mercado, você precisa sim de um bom render. Agora, pulando ali para a parte de ser um bom vendedor, é o seguinte, eu posso te dizer uma coisa, tá? Não é todo mundo que tem esse dom de ser um bom vendedor. Mas o dom, eu acredito que a gente adquire esse dom com prática. Então você fala, pô, Felipe, mas eu não sei ser um bom vendedor, eu não sei entrar em contato com o cliente, eu não sei o que eu faço para me tornar um bom vendedor. Eu vou dizer algumas coisas para você. Para você conseguir ser um bom vendedor, é a prática. Para tudo eu acredito que é a prática, né? Mesmo para o render, alunos meus já chegaram a dizer, Felipe, eu não consigo ter um bom render, cara, eu não consigo fazer isso. E eu sempre digo, né? Poxa, é prática. Não desanima, você vai... É igual uma pintura. Quando um artista está ali fazendo uma pintura, ele vai pintando, mas chega horas ali que ele vai descartando aquilo, mas vai chegar um momento que a pintura vai sair do jeito que ele gostaria. E o que aconteceu? É como se a gente fosse jogando fora todas aquelas partes ruins, sabe? Então você vai jogando fora, poxa, esse render não tá legal, vai jogando fora. Assim, jogando fora entre aspas, né? E você acha que não tá legal, você não utiliza. Vai pro outro, acha que não tá legal, não utiliza. E vai chegar um momento que você já vai entender mais sobre posição de câmera, você vai entender mais sobre iluminação, você vai entender mais sobre texturas, você vai entender mais sobre cores, né? Sobre as paletas de cores dentro de um projeto. E quando você começar a entender isso, é que vai começar a sair as coisas boas. E para o vendedor é a mesma coisa. Para você adquirir uma técnica de bom vendedor, é você se relacionando com os clientes, você conversando com o cliente, é você testando uma coisa nova, é você falando algo diferente. E com tudo isso acontecendo, conforme for passando aí esses clientes nas suas mãos, você vai entender o que dá certo e o que não dá certo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? Eu posso dizer para você que eu também não era um bom vendedor. E hoje eu sei entrar em contato com o cliente, eu sei fazer com que com esse cliente pelo menos me responda, tá? Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você mandar uma mensagem para o cliente, esse cliente não te responder, às vezes te deixar ali no vácuo. Já aconteceu muito isso comigo. Eu posso dizer para você, não vou mentir, que ainda acontece, tá? Existem milhões de pessoas nesse nosso planeta e eu posso dizer que vai acontecer sim com você. Mas conforme você for treinando essa parte de vendedor, vai chegar um momento que você vai descobrir uma técnica de pelo menos fazer com que essa pessoa te responda, tá? E ser um bom vendedor é você ser capaz de mostrar para o seu cliente o que realmente aquele cliente espera. Como assim, Felipe? O que realmente aquele cliente espera? Vou te dizer uma coisa, uma das coisas que a renderização pode proporcionar é mostrar o futuro para o cliente. Eu gosto de dizer isso, tá? O futuro para o cliente. E uma das coisas de você ser um bom vendedor é você ter uma boa comunicação. Essa parte é importante, tá? De você se comunicar com o seu cliente de forma clara, de forma persuasiva. Isso com todos os seus clientes, tá? É você ter um conhecimento do seu produto, entender profundamente ali o projeto que o cliente te envia, é você ser capaz de transmitir os benefícios desses projetos, né? É você ter um relacionamento com o seu cliente, saber como construir, como manter um relacionamento positivo com esse cliente. Quando eu digo ter um bom relacionamento com esse cliente, não é você pegar um projeto, perguntar o que vai ser feito e fazer esse projeto e mandar de volta. Não, é sempre ali, mesmo depois que você não tem um projeto com esse cliente, perguntar como que esse cliente está, se ele tem projetos, como que foi a apresentação desse cliente, se foi uma apresentação boa, se foi ruim. Perguntar o que você poderia ter entregado para esse cliente que poderia ter sido melhor, o que esse cliente poderia te entregar para você entregar um trabalho ainda melhor. É você ter uma comunicação com esse cliente, tá? É você entender os prazos que esse cliente tem para entregar o projeto, que tem para fazer a apresentação. É você entender quais são as formas de pagamentos que esse cliente pode te proporcionar, que você pode entrar em consenso com ele aí e receber uma boa proposta, uma boa parte de pagamento, seja ela no início ou no final. É você entender no geral como que funciona ali o pensamento desse cliente, tá? Tudo isso é ser um bom vendedor. Eu posso dizer para você que isso faz total diferença. Uma das vantagens de você ter uma boa comunicação com o seu cliente é exatamente isso, porque esse cliente dificilmente ele vai te abandonar. A verdade aqui é você ter uma intimidade com o seu cliente. Se você chegar num ponto que você tem intimidade com o seu cliente, esse cliente dificilmente vai te trocar por outro profissional. Não vai ser mais o seu trabalho, lógico, seu trabalho tem que continuar sendo um bom trabalho, mas não vai ser apenas o seu trabalho que vai estar em jogo nesse processo.
a sua intimidade também vale muito com o seu cliente. Então isso vai te fazer total diferença aí de outros concorrentes. Então toma muito cuidado com esse lado de ser vendedor, tá? Não é apenas querer vender para o seu cliente, mas sim entregar resultado para o seu cliente também. E qual que é o melhor benefício, então, de ser um bom vendedor? Posso dizer para você que a primeira coisa é que você vai se destacar da sua concorrência, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que você vai conseguir colocar mais dinheiro no seu bolso. Não tenho dúvidas disso. Se você ser um bom vendedor, você vai conseguir colocar mais dinheiro no seu. E você tendo um bom render, isso vai ficar mais fácil para você. Se você tem um bom render, um bom trabalho, uma boa apresentação, eu digo, vai ser muito mais fácil para você conseguir ser um bom vendedor. Vender uma coisa boa é melhor do que vender uma coisa ruim, né? E tem muitos profissionais que ainda assim conseguem vender coisas ruins. Olha para você que coisa louca, né? Muitos profissionais conseguem vender coisas ruins. Mas eu posso dizer para você que se você ter um bom trabalho, um bom render, vai ser muito mais fácil de você ser um bom vendedor. Um dos meus alunos chegou a comentar comigo: Felipe, como é que você faz para chegar até o cliente? Como é que você faz para entrar em contato com o cliente? Eu não sei vender. E eu expliquei algumas coisas para eles. E a partir disso, a partir dessa dúvida que esse aluno teve, a gente desenvolveu dentro da plataforma 3D Master, que é o meu treinamento completo, um módulo 11, que é de posicionamento e prospecção, que a gente fala sobre tudo isso. A gente mostra desde como se posicionar dentro desse mercado, desde como encontrar clientes por diversas áreas, tipos de clientes a ser encontrado. A gente fala sobre clientes, sobre contratos, sobre briefings, sobre orçamentos. Eu posso dizer para você que tudo isso você pode ter à disposição também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso, sobre a 3D Master, que é um treinamento completo para você sair do zero e faturar mais de 10 mil reais por mês com renderização de arquivis, que essa é a minha meta, que esse é o meu projeto com você. Vou pedir para você clicar aqui embaixo no link da descrição e conhecer um pouquinho mais da 3D Master, tá? Se você não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever também. Todas as quartas-feiras a gente tem live ao vivo aqui no YouTube, onde a gente abre o software e debate sobre esse mercado, a gente renderiza projetos e eu mostro as técnicas que eu utilizo para conseguir ter um bom trabalho, um bom render. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, curte esse vídeo e ativa as notificações. Te espero até o próximo vídeo.